Nós nunca prometemos nenhum grande jogador. A gente sempre prometeu um time competitivo, um time muito forte. E eu nunca prometi que eu ia contratar o Gabigol. Sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido, não fui atrás do Gabigol. Quando nos foi oferecido... O Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Quando a gente teve algumas conversas... Certamente pelo staff dele. Eu sempre deixei claro que o Gabigol era a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador. Fato. Por onde passou foi artilheiro. Fato. E chegamos a acertar tudo. Ficamos até um tempo esperando por isso. Acertar tudo. E aí, nação corintiana? Bem-vindo ao canal Bando de Loucos, pessoal. Presidente Augusto Melo revelou tudo, pessoal. Tinha tudo certo com o Gabigol, né? Pois é. Muitos não acreditavam, né? Mas o presidente tinha acertado salário, tempo de contrato, acertou tudo, né? Mas teve um empecilho, né? Então é isso, né? Acompanhe o vídeo, né? Já quero deixar créditos ao vídeo. Arena SBT, link na descrição. Vale a pena vocês lá e acompanhar. Pois é, o Corinthians tomou sua recaminhada, né? O presidente abriu o jogo, né? Tem muita coisa a ser construída ainda. O torcedor tem que entender isso. O Corinthians está apenas no início, né, de uma reformulação, mas não só de equipe, não só de time, e sim do clube em geral, pessoal. Corinthians, o presidente deixou bem claro, quer transformar na maior potência sul-americana, principalmente financeira, né? Porque o Corinthians é gigante, o Corinthians é um dos maiores clubes do mundo. Então, pessoal, é acreditar, ter paciência, mas ele deixou algumas coisas aí, pessoal, que vocês vão entender. Assiste o vídeo até o final, né? Por que Gabigol não veio? Ele disse que deixou bem claro, já tinha tudo certo com o Gabigol, por isso que ele falou. Então é isso, né? Vamos acompanhar o vídeo, no final tem mais informações. Acompanhe o vídeo até o final, pessoal. Deixa aquele like, deixa aquela força, pessoal. Fazendo isso, você vai estar ajudando o canal, né? Vamos acompanhar o vídeo e no final tem muita informação, pessoal. Acompanhe o vídeo aí pra ver o que foi que ele falou do Corinthians e de Gabigol e de reforços. Vamos lá, pessoal. Não, o Mano... Foi muito direto. Já durante a campanha, a gente falava que o Mano não era a nossa opção, né? Mas depois o senhor disse que já Sim, que ele mas estava lá, que ele era um grande aí ele tinha um treinador. contrato que não foi feito por nós, de 27 meses, que inclusive, pela nova lei do esporte, não se deve fazer isso. Mas, né, o Corinthians, a situação que ele estava, independente disso, a gente sentou com ele, conversou, fizemos um planejamento. Ele lhe convenceu nessa conversa? Sim, sim, e automaticamente a gente queria também entender o trabalho dele, trabalhar junto, né? Demos total respaldo a ele. E ele, inclusive, que indicou muitos desses atletas que nós trouxemos. Fizemos um planejamento e só que durante o campeonato a coisa não andou. Foi só resultado? Ou teve alguma coisa interna que vocês perceberam? Nessa medida, assim, porque eu fico pensando muito... Eu tô falando sério, não é onda, não. O time teve raça. Poxa, o time tem que ter raça, vontade, né? Em todo jogo. Vocês sentiram alguma coisa interna pelos ocorridos nos jogos e lá dentro? Não, o Corinthians sempre teve raça. A característica do Corinthians também sempre foi essa, né? Quando às vezes não dá na técnica, o 12º jogador que a gente fala que a torcida é uma torcida fantástica, ela ajuda. Isso faz com que o jogador se dedique, sei lá, um pouco mais, né? E o Corinthians sempre foi movido disso, raça, amor. E é isso que a gente exige, né? Desses atletas que jogam no Corinthians, como o Sheik, participou muito. Se você vê o Sheik jogar, é a característica do Corinthians. Tinha raça? Tinha. Dava trabalho. Dá trabalho para o adversário. Não, peraí, não vamos jogar de zagueiro. Além do desempenho do time, teve algum outro fator? Não, que a gente saiba realmente era isso. A gente viu que o time não estava se encaixando e a gente imaginava, como a gente imagina hoje, o Corinthians de uma outra situação, uma nova filosofia, um time mais jovem também, que a gente está dando essa mescla agora. E foi mais essa opção nossa mesmo. Pegou mal o negócio do Márcio Zanardi, de ter quase contratado e depois descoberto não, que foi ele não completamente, podia. Tem muita conversa errada, Kleber. O Márcio Zanardi eu conheci ele há muito tempo, já fui diretor dele, é um garoto... Na base, né? Na base, ganhou tudo com a gente na época, sabe montar time, tem um bom vestiário, tem uma boa pré-eleição, é um garoto estudado. Você queria ele? Na verdade, eu pensei nele porque, na verdade, nós tínhamos 3 opções. Era ele, o Antônio, e tinha um outro também que renovou logo em seguida, a gente já descartou de cara. E eu liguei para o presidente de São Bernardo, para entender a situação dele, disse ao presidente que o Márcio nos interessaria e tal. Ele falou que não teria problema, que ele queria realmente o sucesso do treinador dele, que não iria ter nenhuma objeção, foi o papo foi muito legal. E só que ele mesmo me alertou, ele falou: Augusto, tem um problema que eu vou verificar e te falo. E aí ele me passou a respeito disso. E dentro disso eu liguei para o presidente da federação,
Conversei com o Reinaldo falou, Augusto, isso não é permitido, mas né, existem algumas outras formas. Eu falei, não, se não é permitido, deixa para lá, não tem problema nenhum. Ou seja, não foi feito nada. Mas ele foi a sua primeira opção? Sim, ele foi mesmo porque era seria a opção melhor para nós trazermos no sentido de contrato, de mais rápido, essas coisas todas. A gente sabia da dificuldade de trazer o Antônio, né, também pelo contrato, o presidente do São Bernardo foi super amigável, foi um cara que... O do Cuiabá quis a multa. O Cuiabá já teve um problema e o Márcio não tinha multa, então seria mais pela situação financeira do Corinthians também e o mesmo estilo de trabalho, né? São 2 treinadores jovens, 2 treinadores que jogam para frente, com uma filosofia que cai dentro do que a gente imaginava. Então eram as nossas 2 opções e nós fomos os dois iriam dar certo sem problema. Antônio Oliveira. Bom, quem quer fazer pergunta para o presidente, agora é a hora. Presidente, eu critiquei muito durante a campanha e critiquei ainda mais o candidato da situação, né? E o critico também pelo que tem acontecido até agora. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, presidente, que eu faço normalmente para todos os presidentes de clubes, os que eu critico ou não critico. Por que ser presidente de um clube? Eu sei que envolve paixão, a gente está aqui por paixão, mas é muita pressão. O que leva uma pessoa a assumir tamanho compromisso, presidente? Olha, Mauro, eu aceito todas as críticas. Eu acho que as críticas elas só vêm para te fortalecer. E eu sou um cara tranquilo, eu procuro sempre observar as críticas, entender para que a gente possa melhorar. Se existe crítica, porque você tem que melhorar pelo menos em alguma coisa e eu absorvo muito bem isso. Eu estou no Corinthians há mais de 40 anos, já passei por alguns departamentos, nunca me envolvi em política dentro do Corinthians e a partir do momento que nós fomos para a base, a gente foi entender um pouco mais da política do Corinthians. E quando a gente fez um excelente trabalho da base, eu fui campeão junto com a equipe em tudo, enfim. O Márcio Zanardi era até nosso treinador na época. E aí nasceu o Augusto como um candidato, porque nós fizemos um trabalho muito legal e de repente queriam a minha cabeça, porque eu não poderia estar lá. Mas espera, eu estou fazendo um trabalho legal para o Corinthians, estou fazendo um trabalho decente, mas não tem problema, eu saio, né? E dali nasceu o candidato, que aí eles falaram, poxa, a gente precisa de um candidato do clube, um candidato que conhece o Corinthians. E aí começou a campanha e foi dando certo. Tive a primeira como vice, perdemos por poucos votos, 300, 400 votos, alguma coisa assim. Só que eu fui o segundo vice, aí na primeira eles me chamaram, você precisa ser o candidato, eu até não queria, eu abri mão para outros candidatos, mais experiente de uma certa forma, mais antigo de clube, enfim. Mas eles apostavam numa pessoa mais jovem, uma pessoa que tivesse coragem de fazer o que tinha que ser feito no Corinthians. E a segunda eleição eu vim como candidato, perdi por 70 e poucos votos. E a terceira a gente fez o que fez e está todos apostando na gente, com muita coragem, com muita dedicação. Nós estamos fazendo o trabalho que tem que ser feito, uma reformulação, quebramos uma dinastia de 17 anos. Vocês estão vendo a situação que o Corinthians está muito pior. Mais uns 45, 50 dias sai toda a auditoria do Corinthians, como a mesma empresa que reestruturou o Flamengo. É essa que eu contratei para nos ajudar a reestruturar. E não tenho dúvida, o Corinthians com um trabalho uma equação de dívidas, com um trabalho mais sério, vai sair disso rapidinho, porque a gente está dando credibilidade no mercado, a gente está buscando grandes parceiros que estão apostando, que a visibilidade do Corinthians todo mundo sabe e o retorno é garantido. Deixa eu ver, você vê que é muito difícil, você disse que faz essa pergunta para todos os presidentes e quase nunca você tem uma resposta, é difícil a resposta. Claro. Porque acho que tem isso, tem a paixão, aí para alguns tem mais, outros tem menos vaidade, você tem a oportunidade, ele acabou de dizer, ele foi candidato a vice, eles perderam. Foi candidato a presidente, perderam e ganharam. Aliás, já era para mim ser candidato quando eu fui vice. Então, eu nunca tive essa vaidade de ser presidente, ao contrário. Deixa eu te perguntar um negócio. Lógico, o senhor já leu, ouviu, muita gente faz críticas pesadas ao senhor, outros acham que era hora de mudança no Corinthians. Minha impressão, quando da campanha e quando da eleição, o senhor e a sua diretoria fizeram um discurso que criou um cenário que parecia que tudo num estalar de dedo ficaria lindo. Então o Rubão brincou que acabou a farra, o Corinthians vai contratar o Gabriel, e ficou uma sensação assim de que o Corinthians mudaria radicalmente daquele ano difícil de 2023 para 2024. As coisas não saíram com essa moleza, né? Não foi cruzamento do Gustavo e gol do Yuri Alberto. Teve zagueiro dando chegada dura. O senhor acha hoje que houve uma precipitação no otimismo?
que a hora que senta na mesa e começa o expediente, a parada é muito mais complicada do que possa se imaginar? A gente tinha uma ideia de como estava, por participar do conselho, por participar da diretoria, por conhecer o Corinthians. A gente tinha uma ideia de como estaria o Corinthians. Pelo que a gente ouvia em imprensa também, porque muitas vezes nem os conselheiros sabem o que acontece dentro do Corinthians. Então nós tínhamos uma ideia. E a gente sabia que poderia ser um pouco maior que isso. Só que dentro do que a gente já vinha trabalhando de parceiros, patrocínios, que é o que a gente já trouxe e que mais está por vir, a gente tinha essa noção e pela folha salarial que nós tínhamos, a gente achava que não teria dúvida nenhuma para contratar grandes jogadores. Só que a primeira coisa que nós fizemos foi contratar a Ernest Young para fazer essa auditoria e reestruturação, e aí elas pediu para a gente pisar no freio. Pisar no freio, porque a coisa era muito diferente, pior. Presidente. Isso o senhor acabou de falando, né? O senhor falou outro dia, esquece. Pelo que eu estou vendo aqui, não dá para contratar o Cristiano Ronaldo. Mas eu quero dizer assim, no jeito de falar, na possibilidade de fazer o torcedor fazer, acho que vai. O senhor acha que houve, em determinado momento, uma certa precipitação, um otimismo exagerado? Não, porque nós nunca prometemos nenhum grande jogador, Cleber. A gente sempre prometeu um time competitivo, um time muito forte. E eu nunca prometi que eu ia contratar o Gabigol. Eu sempre deixei claro que o Gabigol, quando não foi nos oferecido, não fui atrás do Gabigol, quando nos foi oferecido... O Gabigol foi oferecido ao Corinthians. Quando a gente teve algumas conversas... Certamente pelo staff dele. Eu sempre deixei claro que o Gabigol era a nossa cara, tem nossas características, é um grande jogador. Fato. Por onde passou foi artilheiro. Fato. E chegamos a acertar tudo. Ficamos até um tempo esperando por isso. Acertar tudo quer dizer o quê? Acertar salário, base salarial, propostas, enfim. Estava praticamente tudo certo, tivemos boas conversas. Ficamos um tempo esperando e chegou uma hora que eu falei, peraí, eu vou desistir, não dá, porque era o primeiro projeto para a gente investir tudo, de uma certa forma. E estava caminhando muito bem. E eu nunca prometi contratar nenhum grande jogador, cara. Eu sempre garanti que nós íamos montar um grande time, mas com jogadores com a característica do Corinthians, bem monitorados, jogadores pontuais, que é isso que nós estamos fazendo. Pode ver que já esses jogadores estão se entrosando, é um time jovem, que não tenho dúvida que vai dar frutos, não tenho dúvida que a hora que entrosar, um Ranieri, o próprio Garro, o Félix Torres, agora o Pedro Henrique, Mateuzinho, que também esse problema todo que teve aí, eu fiz questão de fazer um esforço para contratar o garoto, porque é corintiano, enfim. Kaká tá vindo mesmo? Do Atlético Paranaense? Não. A gente está monitorando, a gente precisa de mais um zagueiro, mesmo porque a gente sabe que um Félix Torres pode pegar a seleção, sempre foi convocado, e a gente vai ter dificuldade com os zagueiros. Então a gente já está monitorando também mais 2 zagueiros para que venha compor. E a dificuldade é grande, hoje é muito caro, é tudo, só se fala em euros. Quando se fala o Corinthians também dobra, a gente não tem, a condição financeira está complicada, por isso que a gente agora tirou o pé, está reestruturando a parte financeira, para que aí a gente possa sair para o mercado. Nação corintiana. Presidente do Corinthians, né? Deu uma entrevista e revelou pontos cruciais, pessoal. Ele disse que, claro, prometeu um time competitivo, um time que disputasse, né, todos os campeonatos e que não lutasse por um rebaixamento, mas sim por títulos, né? Ele deixou bem claro que quando chegou, contratou a auditoria, né? Os caras pediram para ele dar um pé no freio, porque a coisa era mais complicada do que ele imaginava, né? Ele deixou bem claro que em nenhum momento procurou o Gabigol, né? Pelo contrário, ele soltou, vazou as informações que Gabigol procurou o Corinthians, né? Seu staff, né? O presidente acertou salário, acertou tempo de contrato, né? E estava esperando uma resposta de Gabigol, né? Parece que não teve resposta. Por isso que o presidente finalizou as negociações, né? Mas em nenhum momento ele disse que foi atrás de Gabigol, né? Gabigol foi atrás do Corinthians, seu staff, né? Claro, ele fez algumas afirmações que deixou dando uma impressão que era ele que estava atrás de Gabigol, dizendo que Gabigol tinha a cara do Corinthians, mas ele disse para não mentir, né? Que era verdade, né? Gabigol é um jogador artilheiro, né? Por onde passou foi artilheiro nos principais clubes que passou, né? Sendo destaque, né? Então no Corinthians não seria diferente, até porque ele é um jogador de garra, é um jogador que quer sempre estar vencendo.
E ele deixou bem claro, né? E fez esses elogios a Gabigol. Que qualquer clube ou presidente de clube faria, né? Porque Gabigol tem a cara assim do Corinthians. E Gabigol, até mesmo o Gabigol confirmou, né? Em podcast aí que se identifica com a torcida corintiana. Ele acha fantástico, né? O time grita do primeiro ao último minuto, incentivando. Quando ganha de 1-0 aos 46 do segundo tempo, 47, a torcida vibra. Então é isso, né? Ele deixou bem claro, vazou a informação que Gabigol, o staff de Gabigol que procurou o Corinthians para negociar o jogador, né? E ele já tinha acertado tudo, mas não teve mais resposta e ele finalizou a negociação por falta de interesse, né? Por parte do jogador. Mas nada além disso, pessoal. Outra informação aqui, pessoal. Ele disse que desde o início foi perguntado se por que ele tomou a decisão de colocar Mano Menezes para fora, né? Ele disse desde o início quando ele assumiu, já tinha deixado bem claro que Mano Menezes não era o seu treinador preferido, né? Mas devido ao contrato absurdo que tinha sido feito com ele, ele aceitou, sentou, tentou entender, né? Como seria o trabalho de Mano Menezes. Inclusive ele disse que Mano Menezes até indicou alguns jogadores, mas ele disse que depois de uma certa pressão, principalmente o clube perdendo muito, né? Ficou insustentável, né, a situação de Mano Menezes e não teria como mais segurar Mano Menezes, né, pessoal? Não teria como, né? Ficou insuportável, né? Mano Menezes tanto ficou não tendo todo o respaldo da diretoria, não tendo respaldo dos jogadores, né? Abrindo conflito com alguns jogadores, né? Como Yuri Alberto. Chegou a chamar Yuri Alberto de burro, para todo mundo ouvir. Isso aí não caiu bem, né? Críticas de Cássio. Então, pessoal, o clima ficou insuportável e eles acharam melhor colocar para fora, né? Foi a melhor coisa que tinha feito, né? Tivesse feito uns 3 jogos anteriores, o Corinthians hoje era líder do seu grupo. O primeiro nome para substituir Mano Menezes era o treinador do São Bernardo, né? Até porque ele já tinha um conhecimento, era um treinador que não sairia caro para o Corinthians, né? Fez ligação para o presidente do São Bernardo, ele disse que aceitaria numa boa. Era para um crescimento do treinador, né? Só que ele fez algumas alertas, né, sobre o regulamento do Campeonato Paulista. E Augusto Melo ligou para o presidente da confederação, ele disse que realmente tinha esse empecilho, né? Então ele já desistiu na hora e caiu como luva quem? Antônio Oliveira, né? Que eu acho que era o melhor nome. Ele disse que não foi de imediato em Antônio Oliveira, que era um treinador caro, né? E a situação do Corinthians financeiramente não já era das melhores. Então ele não procurou Antônio Oliveira, até porque o presidente do Cuiabá não abriu mão da multa, né? O Corinthians teve que pagar a multa. Mas hoje, pessoal, eu acho que tem mal que vem para o bem, né? Talvez o treinador do São Bernardo, eu não conheço, não estaria fazendo o papel que Antônio Oliveira fez, né? Chegou, mudou completamente o Corinthians. Hoje o Corinthians é outro time, tem padrão de jogo. Hoje o Corinthians, pessoal, não tem o melhor time de futebol do Brasil, né? Mas uma coisa tem garra, disciplina, força de vontade e não desiste nunca. Isso aí em todo time de futebol tem que ter, principalmente no Corinthians, né? Então, agregando isso com um time bem treinado, né? Chegando reforços, né? Sempre chegando reforços, né? O último aí foi Igor Coronado, né? Já se apresentou e agora vai para jogar, né? Fazer parte aí do elenco, né? Pode fazer uma dupla aí com Rodrigo Garro, né? Que é outro jogador que vem chamando a atenção. E tem Pedro Henrique, que é um jogador também que promete muito no Corinthians. Então, pessoal, esse ano eu acho que o Corinthians vai fazer totalmente diferente de 2023, né? Onde a gente passou só sufoco, né? Antônio Oliveira chegou para mudar. Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acharam aí? Soltou o verbo e disse que Gabigol quem procurou o Corinthians, né? Também disse que Mano Menezes nunca foi, não era sua escolha, mas devido ao contrato que tinham feito com ele absurdo, né? E também que sua primeira opção era o treinador de São Bernardo, né? Mas findou Antônio Oliveira e eu acho que foi a melhor opção. Deixa aí sua opinião nos comentários, pessoal.
Se inscreva no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.